Sejam bem-vindos a mais uma live. E nessa live a gente vai falar sobre como comprovar a inexistência de profissional na rede do plano de saúde. E quem estará nessa live hoje são duas alunas minhas, a Vanessa e a Paloma Brasil. E a gente vai bater uma bola aí, falar um bate-papo leve, descontraído, para a gente falar sobre essa ação, que é uma ação bastante difícil quando a gente está falando de comprovação de inexistência de profissionais na rede credenciada. É a ação que eu digo mais difícil, é a mais complexa, porque a gente precisa de provas, e como é que a gente vai produzir essas provas, como é que a gente vai... exatamente, aquele profissional tem certificação, não tem certificação. Então, essa ação eu falo que é a mais difícil dentro do judiciário, porque a gente tem a ação de negativa de tratamento, né, aquela expressa, né, que quando a pessoa pede e esse tratamento é negado, ou quando tem a limitação de sessão. Apesar da gente ter uma ação, né, uma resolução falando aí sobre que não pode mais limitar a sessão para as pessoas, tanto com autismo ou as pessoas de uma maneira geral, né, que é a resolução 541 e a resolução 469, que também não pode mais limitar a sessão para autista. Então, o que acontece? Ainda assim, mesmo com resolução, as operadoras de planos de saúde, elas limitam sessão. Essas ações são mais simples, mais fáceis, mas a ação de inexistência de como comprovar isso são as mais difíceis. Então, por isso que eu quis trazer aqui na live de aquecimento sobre essa temática que é muito importante. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Benê. Vanessa já chegou aqui. Vanessa, solicita para entrar para mim, por favor. Deixa eu ver que ela já chegou aqui. Também Paloma Brasil, que também é aluna da turma 1. Deixa eu ver se a Paloma está aqui. Paloma, se você estiver aí, solicita para mim, por favor. Já cheguei a pedir inspeção judicial em clínica para comprovar as faltas. É uma possibilidade também de pedir essa inspeção judicial. Mas, o Benê, hoje a gente vai falar na fase pré-processual também. Primeiro vamos falar da fase pré-processual e depois já quando estiver dentro do processo judicial. Vamos falar também um pouco de CTP, né? Porque as pessoas também têm um grande problema disso quando a gente está falando de inexistência de prestador, de autismo, de doença, é doença, não é doença. Então, e Vanessa, tá aqui, tá dizendo que você não pode participar. Tem que ser pelo celular, tá, Vanessa? Ô, Aline, não, hoje não é a primeira live, não, já é a segunda live, Aline. É a segunda live. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar a Vanessa de novo. Chamei você de novo, tá, Vanessa? E tem que ser pelo celular, pelo computador, não vai. Minha linda, maravilhosa! Oi, professora, tudo bem? Como é que você está? Estou aqui em Búzios e bem pretinha. Que delícia, hein? Que bom Mereci. poder participar dessa live. Eu estou muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, a galera aí que agradece aí a sua participação e disponibilidade para a gente falar um pouquinho dessa temática. O pessoal falou que teu áudio está um pouquinho baixo. Eu estou ouvindo ela bem, Aline. Aqui está no meu máximo e eu estou num ambiente bem fechado. Espero que agora dê uma melhorada. Será que melhorou? Eu estou ouvindo bem vocês, pessoal. Dá um ok aí para ver se tá ok o som. Paloma chegou agora. Temos pessoas de vários cantos do país.
A Vanessa, depois eu vou abrir a apresentação para a Vanessa, e Paloma também está em outra parte aí também. Oi, Olá, boa Paloma! noite, gente. Seja Boa noite. bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar com vocês. Maravilha. Então, vou fazer o seguinte, vou começar aqui pela Vanessa e depois eu vou passar para você, tá, Paloma? Vanessa, quero que você se apresente, fale do seu estado, fale também um pouquinho da sua atuação e como é que você chegou aí até o curso e o que sobre as avaliações aí também do curso. Vamos aproveitar também para elas, que já são minhas alunas, óbvio, né? Eu não sou besta. Eu me chamo Vanessa Fiorese, eu sou advogada, eu atuo há mais de 8 anos como advogada. Até conhecer a Vivi, eu não tinha um nicho. Então, eu não tinha um direcionamento na minha profissão, né? Eu era o que se chama advogada generalista. Então, eu atendia vários casos no meu escritório e sempre tinha aquele apelo, assim, no coração de que eu precisava de um direcionamento. E eu tive a oportunidade de me inscrever num curso de saúde, de planos de saúde, e foi onde eu conheci a Vivi, essa maravilhosa, que me pegou pela mão, né, Vivi? E antes de ter o curso, então a Vivi me pegou pela mão, foi me mostrando os caminhos, me ensinando, assim, com a maior paciência do mundo. E na prática, o que fez toda a diferença na minha profissão. Então, eu peguei um caso real, a Vivi avaliou meu caso real e me ajudou a achar um direcionamento. Foi um divisor de águas na minha profissão. Então, foi e eu tenho certeza que será cada vez mais se eu colocar em prática tudo que eu aprendo com a Vivi. A minha profissão só decolou depois que eu conheci a Vivi. E eu tenho imensa gratidão, Vivi, do seu trabalho. E você fala com propriedade, né? Não é eu acho, eu tenho certeza. Vai que dá. Então, é o que fez a diferença. Exatamente. Você fala de qual estado? Eu estou no Paraná, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Isso aí. É porque eu falo, gente, que quem acha não tem certeza, por isso que ela falou isso aí. Eu sempre uso essa frase. Palomita, Paloma Brasil, com esse nome assim poderoso, que eu já falei para ela que ela tem um nome poderoso, né? Paloma Brasil, a gente não vai ouvir muito esse nome aí. Paloma, se apresente para o pessoal que está aqui na live, que também vai assistir posteriormente a live, também fale da onde você veio, da onde você está e como que você chegou aqui no curso também. Tá. Boa noite, gente. Meu nome é Paloma Brasil, como a Fê já disse. Eu já sou advogada há algum tempinho. Já tem aí quase 14 anos. Mas nichei há pouco tempo também. Primeiro comecei nichando na saúde, por conta do adoecimento da minha mãe. A primeira ação de saúde que eu fiz foi a dela. E depois a gente acaba sendo chamado, né, para esse nicho. E atendi ao chamado, estou aqui. Mas primeiro comecei nas ações de saúde, e aí foi quando eu conheci a Vivi e me apaixonei pelo autismo numa aula que ela deu num curso de Direito à Saúde. E quando ela lançou o curso dela, eu não tive nenhum pingo de dúvida, fui lá e fiz. E, assim, mudou muito a minha percepção até no nicho geral da saúde, porque o direito dos autistas é um direito apaixonante. São processos em que você fica mais tempo com aquela família, você necessariamente vai ter que dar um apoio maior, né? O relacionamento é diferente. E tem uma coisa no autismo que eu acho que nem no direito à saúde a gente tem, que é realmente esse relacionamento e a necessidade de você ter um cuidado excessivo, né? No ajuizamento, em como você conduz, porque você vai ajudar a conduzir aquela família, essa que é a verdade. Exatamente. Você Sobre falou, o divisor de águas. Eu vou falar a verdade aqui, eu até abandonei outro curso para poder fazer mais rápido o de autismo, porque eu não consegui fazer diferente. Parece que uma aula puxa a outra e são diversos temas, não só sobre o autismo, mas também sobre a profissão. Enfim, já chorei em aula, já descobri muita coisa em aula que não sabia, e a troca é intensa, tanto no WhatsApp
A Vivi é uma pessoa que responde qualquer mensagem que a gente manda com rapidez, inclusive, uma parceira. E eu sou muito grata por ter feito esse investimento. Isso aí. Eu que sou grata por ter duas alunas incríveis. Eu estou muito feliz de estar vocês duas aqui comigo. Vamos falar agora, vamos colocar essa mão na massa aí, vamos falar um pouquinho na nossa prática do dia a dia, o que que a gente pode fazer? Vamos falar no pré-processual de como comprovar essa inexistência de profissionais na rede credenciada na fase pré-processual e depois a gente fala da fase processual, que a gente sabe que a ação de autismo, principalmente quando a gente está falando de inexistência de profissional na rede credenciada, não é tão fácil essa comprovação. Eu falei aí no início que eu acho que é a ação mais difícil de se fazer. E não é fácil essa comprovação. Então, vamos falar da fase pré-processual. E aí eu quero que cada uma se posicione, porque, assim, tem uma linha de trabalho, regra, mas dependendo do estado, às vezes, o pulo do gato, às vezes, olha, eu já vi muita gente aqui falando do estado que você não falou do seu estado, Paloma. Ah, eu tô no Pará. Sou de Belém do Pará. Pois é, tá vendo onde ela tá, gente? Do Pará, tem gente de todos os estados, então a gente vai falar de vários de estados, por exemplo, no norte, a falta de profissional é maior ainda do que nos grandes centros. Então eu vou começar pela Vanessa. Como é que você, Vanessa, aí no seu estado, você comprova essa inexistência de profissional na rede credenciada na fase pré-processual para os seus clientes? Tá sem áudio. Vivi, toda vez que eu atendo os clientes, eu sempre digo que o nosso trabalho é um trabalho conjunto, então é um casamento, né? Eu sempre falo para eles que eu conto muito com o auxílio deles e que o trabalho é um trabalho de detetive. Eu falo, já se preparem que nós vamos fazer um trabalho de detetive. Então, na fase pré-processual, eu já começo aí com a lista dos credenciados, né? Então, a primeira coisa a orientação que nós damos às famílias é busquem quais são os credenciados. Daí a família faz essa busca. Agora, o segundo passo, nós vamos adicionar todos eles no WhatsApp. Então, para que nós tenhamos aí uma prova dessas conversas, eu sempre oriento para que evitem conversar ao telefone, né? Então, eles adicionam já com o nome da clínica. Então, a clínica X já coloca o nome da clínica e já iniciam uma conversa buscando o tratamento. Então, nós vamos exaurindo aí quais são os passos, né? Primeiro, se eu tenho as terapias em si, indicadas pelo médico, qual método, se existe realmente esse método, qual é a carga horária dessas terapias, a frequência semanal. E eu sempre oriento as famílias que, a partir do momento que tem uma resposta que não se enquadra com o laudo médico, para que elas não se estendam mais na conversa e que elas terminem por ali e agradeçam. Então, isso já vai servir de prova. E o que eu aprendi com você, né, Vivi? Google Drive, que não existia na minha profissão, passou a existir assim, olha, fez uma diferença no meu trabalho. Então, as famílias já adicionam ali todas as provas. E eu sempre digo que o trabalho ele é personalizado, ele é artesanal. Então, eu digo que eu não copio uma ação da outra. Então, eu preciso que os pais tragam provas e que sem provas o nosso processo vai ficar capenga, vai ficar aí com uma dificuldade. Daí, onde as famílias colaboram muito mais. Eu tenho uma compreensão enorme porque eu sei que a rotina do dia a dia não é fácil, então exige das mães, dos pais. Isso é uma coisa que dá trabalho, porque eu já fiz isso para o meu filho, de pesquisar a rede credenciada, dá um trabalho, mas no processo faz toda a diferença. Então é assim que eu atuo com eles. Depois que eu não consigo o WhatsApp, faço gravação, né? Peço para que eles façam gravação de conversas telefônicas, se identifiquem, sempre falem, olha, eu sou mãe da criança, o nome completo da criança, e iniciem uma conversa com as clínicas credenciadas, assim que eu tenho feito, no extrajudicial. Vamos lá. Ela já deu vários pontos aí importantes. Paloma, como é que você faz? Elas vão falando aí, porque também a gente tem um módulo aí falando de como comprovar a inexistência de prestador na rede credenciada. E aí depois eu vou finalizar aí com alguns pontos. Paloma, como é que você faz aí
no norte do país, lá no Pará, um local que a gente sabe que falta profissional, muitas das vezes só tem uma clínica na cidade, né? Fala pra gente aí. O que acontece? As clínicas aqui são poucas, como você está falando, e as poucas, muitas vezes, não têm as certificações que são necessárias. Então, vou começar lá do laudo médico. Qual que é a questão principal? É que eu tenha nesse laudo tanto a quantidade de sessões necessárias, o tempo dessas sessões e a certificação do profissional. Qual é o tipo de terapia que o médico está prescrevendo e quanto mais isso for pormenorizado, mais eu consigo comprovar que as clínicas não vão atender aquela minha demanda. O que eu digo sempre? Para ser realmente específico quando fizer o contato com as clínicas. Tentar pelo WhatsApp, se não conseguir, fazer a ligação gravada, mas se também não conseguir, como aqui são poucas, muitas vezes entre em contato com o SAC ou com a ouvidoria do plano, porque eles realmente não estão respondendo, essa que é a verdade. E a gente precisa ter aquela noção de que a gente está buscando comprovar a existência desse profissional. Mas o primeiro passo é sempre tentar a rede credenciada mesmo. A gente tem que dar preferência para a rede credenciada. Só que essa rede credenciada ela tem que atender as demandas conforme o laudo médico. Então, só depois que eu tiver realmente a noção de que aquilo não vai me atender, é que eu passo para um segundo momento, que é buscar uma clínica fora, né, da rede credenciada ou referenciada. Isso precisa ser assim, porque senão eu não consigo comprovar adequadamente para o juiz que eu não estou escolhendo. Porque o maior problema que a gente tem nessa ação é quando o juiz entende que a gente escolheu um profissional. Porque não é o correto. O correto é a gente usar a rede credenciada e referenciada. Mas a gente passa a usar alguém extra-rede por falha na prestação do serviço. Então, quando a gente quer comprovar essa inexistência, é justamente para a gente comprovar essa falha na prestação que me dá direito ou ao reembolso integral ou à contratação realmente de uma pessoa fora da rede credenciada, né? Exatamente. Isso aí é um ponto importante, né? A regra geral é que se utilize do plano de saúde. E quando a gente fala que a fase pré-processual é importante, como a Vanessa colocou, não dá para sair fazendo uma busca na rede aleatoriamente. Tem que ser conforme como a Paloma acabou de pontuar, conforme o laudo médico. Mas a regra é o quê? Utilizar-se do plano de saúde. E normalmente, né, a gente faz o que também aqui lá no módulo tem? Planilha de busca na rede. Peça para a família fazer a planilha, preencher. Lá no curso tem a planilha para que a pessoa já facilita aí a vida do advogado. Planilha é vida, gente. Gravações que a Vanessa acabou de falar aí, liga. Saque, um ponto importante aí que a Paloma trouxe, né? Muito importante, né? Liga para o saque. E se não respondeu? Qual é o tempo médio de resposta? Como a Paloma falou, né? Paloma, ligou para lá, liguei, e aí? Vou ficar esperando ad eterno? Claro que não. É considerado isso o quê? Fala aí, Paloma, quando você liga para o saque e não tem resposta. Negativa carta. A gente considera logo como se tivesse negado o atendimento e fica até mais rápido. Porque aí não fica perdendo esse tempo, que às vezes é um atendimento que necessita ser feito com urgência, com certa urgência. Então, a gente não perde muito tempo. A gente liga no saque, se não responder em 72 horas, aí a gente já considera uma negativa. Isso, se for mas depende também do contexto. Isso, também depende do contexto. Porque, por exemplo, se você está num grande centro, é mais difícil de acontecer essa questão do saque. Às vezes, quando você está num grande centro, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, o saque te responde. O problema é quando ele direciona para esse prestador de serviço, muitas das vezes ele faz o quê? Limita a uma vez na semana e a sessão é abaixo do tempo prescrito. E aí o advogado vai ter o pulo do gato. Olha o pulo do gato aqui, ó. Se está uma vez na semana, o quê? Está abaixo do prescrito. E vamos supor que terapia-aba seria 20 horas semanais. Você já consegue rebater o primeiro ponto. E segundo ponto de 30 minutos. E está pedindo 20 horas. Você ainda consegue enquadrar. Lembra que eu falei lá no início da live sobre a questão da limitação de sessão? Aí você consegue puxar, além da inexistência de prestação de serviço,
a falha da prestação de serviço, você também consegue aí adequar dentro da RN 469 aí para os autistas. Então, foi o que a Paloma trouxe um ponto importante também. Mas, por exemplo, ela que está no norte, foi o que ela falou, não responde, é considerado negativa tácita ou negativa branca, como falam por aí, né? Mas agora vamos entrar para um outro ponto. Vamos para a fase de certificações, né? Porque normalmente tem clínica que fala que tem tudo. E aí, Vanessa, como é que vocês fazem aí? Vivi, já encontrei de tudo, né? Já passei, acho que por muitas, assim, vários fatos que eu nem acreditava que passaria, mas enfim. Já recebi certificados de 20 horas, dizendo que o profissional era especializado em aba, e é onde nós utilizamos agora uma resolução recente da ANS, me desculpa porque eu não me lembro de cabeça, mas nós temos não é uma resolução, é um anexo à resolução, né, Vivi? Que ele fala justamente sobre os profissionais intensamente qualificados e especializados. É onde a gente já trabalha em cima de que 20 horas, um curso à distância, não é especialização aba. Então, a gente já questiona esse fato. Eu tenho recebido aí outros certificados, eu tenho algumas clínicas que se negam a conceder os certificados, então, que dizem que vão apresentar para o beneficiário e nunca apresentam esses certificados. O que eu faço com a família? Eu peço para que a família vá até a clínica quando ela tem a possibilidade, solicite essa documentação, porque isso é de direito da família, obter as informações de quais são os profissionais e a qualificação deles, e que tire foto dos certificados. Então, eu tenho pedido isso, né, para as famílias. Algumas eu tive sucesso, outras não. E é um trabalho árduo, Vivi, é um trabalho muito árduo comprovar aí de que não há essa especialização. Na sua grande maioria, eles dizem que são especializados e não são. Já encontrei profissionais especializados nos planos de saúde aqui no Paraná, em alguns planos, e realmente eles se enquadravam, mas muito poucos. A gente tem um grande problema. É aquela velha frase, né? Quem tem certificação não tem medo de mostrar. E quando a gente fala de planos de saúde, a gente não pode esquecer que autista é consumidor. E é direito dele ter acesso à informação clara. Então, mostrar certificado é obrigação do profissional. E aí eu passo para a Paloma aí, né, Paloma? Como é que é aí no seu estado? Aí também tem Mestre dos Magos? Galera aí da época do Mestre dos Magos, alguém sabe desse desenho? Que quando a gente chamava lá o Mestre dos Magos, ele sumia, desaparecia. A mesma coisa com o certificado. Fala que tem tudo. E na hora que a gente vai pedir o certificado, cadê o certificado? Ele literalmente desaparece. Como é que é aí no seu estado e como é que você faz essa questão da comprovação junto com as clínicas e diretamente com a família? Aqui é bem complicado porque são poucos profissionais no Brasil que a gente sabe que tem a certificação mais adequada. A gente tem algumas pós-graduações também que já são melhores do que os certificados de 20 horas, né, que já conseguem atender alguns autistas, mas o correto mesmo, o correto que a gente sabe que poucos no Brasil têm, é que a gente não tem. E eu já vi, mesmo sendo capital, né, aqui, acho que eu até comentei contigo, Vivi, na mentoria, que há 2 meses atrás começou o plano de saúde a buscar profissionais. Eles estão buscando profissionais, mas eles não conseguem encontrar profissionais que gostariam de se filiar ao plano de saúde. Então, a gente realmente está tendo que buscar fora plano, porque não está encontrando. É muito difícil. Rede credenciada aqui não tem. É muito difícil, foi o que você falou. A gente tem um grande problema no Brasil porque a aba ela não tem a sua acreditação.
né? Principalmente quando a gente está falando de terapia ABA. E o modelo Denver de intervenção precoce, para ser um terapeuta do modelo Denver, ele tem que ter uma certificação internacional, que é do Instituto MIT da Califórnia. Então, tem poucos profissionais no Brasil que têm a formação pelo Instituto MIT. Ou então, quando a gente fala de ABA de verdade, né? ABA de verdade, ou que tenha que ter a formação de pós-graduação com um mínimo de 360 horas, conforme determinado pelo MEC, ou, né, um BCBA, né, que é uma formação também internacional. A gente sabe que tem poucos no Brasil. Aí a técnica também de defesa para o cliente depende de qual atendimento essa criança está sendo realizada. É feito por um BCBA, não é feito por um BCBA? Eu recebo muito questionamento aí de advogado falando, mas Viviane, não tem acreditação no Brasil. É isso, a Vanessa pontuou muito bem. O trabalho é artesanal, o cliente é único. O cliente que chega de... Às vezes a mãe está tão angustiada que eu falo que são mães ansiosas que elas querem que a gente resolva tudo para ontem. Mas a ação não se faz num castelo de areia. O processo deve ser feito com robustez. E aí eu quis trazer essas duas minhas maravilhosas alunas aqui que estão pontuando com vocês, essa importância dessa fase pré-processual e a busca dessas certificações, que é muito difícil a gente comprovar. Foi o que a Vanessa falou, vai na clínica, vê, conversa com um profissional, se possível, tira foto do lugar, reclame aqui, PROCON, não está mostrando porque é por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, isso é tudo balela. Não tem essa, tem que mostrar as certificações, é um direito seu como consumidor. Deixa eu só responder aqui a Aline, da questão da limitação de sessão, que ela perguntou aqui do TDAH. Pode limitar a sessão? Não pode limitar a sessão também, porque a gente tem a 541, tá, Aline? Não pode mais haver limitação de sessão. Quem quiser fazer pergunta, gente, tem a caixinha aqui embaixo, depois a gente vai abrir pergunta para as meninas mesmo responderem aí a questão da nossa live. A Aline, que também é aluna do curso da turma 1, está falando aqui que até eu sou especialista. Quis pegar essa parte aqui, ó, porque a gente sabe. E tem muito profissional aí que tem curso livre. Aqueles cursinhos de final de semana, curso para pais, e aí eu quero saber das meninas aí que também já entrando na parte processual, porque muitas das vezes quando a gente está falando de parte processual, a gente já está falando o quê? Que a operadora de plano de saúde já apresentou a contestação, direcionando aquele paciente para a rede fake news do plano de saúde com os tais certificados. E aí agora a gente vai falar um pouco de rebater essas certificações fakes. Vanessa, como é que você, dentro do processo, no seu estado, como é que você vem trabalhando essas certificações de cursos livres? Como é que você faz, né, dentro do processo aí? Fala um pouquinho pra gente. Vivi, a primeira, aproveitando um pouco o gancho do que nós estávamos falando do extrajudicial, quando eu encaminho a família para que ela vá até a clínica, ela não consegue esses certificados, eu tenho orientado também as famílias a fazerem uma reclamação junto à ANS. Isso tem me beneficiado, por quê? Porque demonstra a minha boa-fé na fase processual. Então, demonstra que eu exauri todas as possibilidades de tentar resolver, de tentar obter essa documentação e que eu precisei partir para o pedido judicial. Então, eu tenho adotado essa medida e tem dado um resultado positivo. Eu já tive processos que essa medida não foi adotada e o juiz entendeu que o fato de ter ligado, não ter falado, que ia ingressar com ação ou que estava com ação em andamento, que eu estava agindo de má fé. Então, essa medida ela é muito benéfica. Agora, na fase processual, eu tenho tido aí, o plano de saúde ele faz a contestação e já me apresenta vários documentos dizendo que esses profissionais são especializados. Então, eu tenho que rebater documento a documento na fase de impugnação e apresentar, olha, isso não é uma certificação ABA, não é uma pós-graduação, na sua grande maioria eles não têm nem uma pós-graduação. Eu tive um currículo excelente de uma profissional muito boa em um dos meus processos, mas ela não tinha uma pós-graduação em ABA e ela era supervisora de todo o tratamento. Então, eu tenho rebatido dessa maneira, manual, fazendo tabela, comparando
rebatendo documento a documento, dizendo que não é especialização ABA ou Denver, qual seja o método indicado. E você, Paloma? Eu uso muito o plano, então eu uso e-mail para a ouvidoria do plano, pedindo certificado, faço notificação extrajudicial para a clínica para eles demonstrarem a capacitação do profissional, porque aí eu acho que fica bem robusta a prova que eu estou buscando essa comprovação e não estou tendo resultado, né? E, assim, questão processual é muito importante quando a gente traz no próprio laudo médico a questão da certificação. Se a gente consegue que o profissional, que o médico diga que existe uma necessidade de robustez nesse treinamento, fica mais fácil da gente fazer a comprovação de que aquele profissional não está apto para aquele atendimento, né? A questão da pós-graduação aqui é aceito, mas a questão desses cursos, realmente, cursos livres de 20 horas, é muito complicado, né? Você achar que aquela pessoa está apta para atender um autista. Não está. Agora, qual é o problema maior aqui? É que, como são poucos profissionais, o valor que os planos pagam não vale a pena para esses profissionais. Então, eles não se credenciam por esse motivo, por essa razão. Não significa que não existem profissionais aqui. Existem. Mas eles não têm interesse em credenciar com plano. Por causa disso, a gente fica sem na rede. Mas eu acho que quando realmente o profissional tem o certificado, ele tem que demonstrar isso, né? Direito do consumidor. E as clínicas eu mando e-mail realmente, ou notifico extrajudicialmente e falo para o próprio plano, porque o próprio plano, quando ele credencia, ele tem que ter a documentação dos credenciados. Então, ele também é responsável por responder. Vamos lá. Isso é muito importante que você falou, Paloma. E uma coisa importante, quando eu falo de certificação, né, a Aline até perguntou assim, se durante o curso, né, um profissional tiver durante o curso, o correto é ter formação. Para ser especialista, tem que já ter o título. Se for pelas regras do MEC, ele fala que tem o quê? Para ser especialista, tem que ter no mínimo 360 horas. Se está cursando, ele não é um especialista. Né? Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu não sei se acontece aí com vocês. Advogado tem que, foi o que a Vanessa falou, estudar documento por documento. Teve um ano passado um caso muito emblemático de uma pessoa que se dizia doutora em aba e a certificação era falsificada. Então, o advogado ele tem que estar atento. Inclusive, nós tivemos uma aluna que ela me mandou, eu falei, uma coisa que o advogado também tem que prestar atenção. Quando o certificado entra no processo, olhar no MEC, vai lá no portal do EMEC e ver se existe aquela faculdade, se aquele curso é registrado, muitas das vezes o curso não existe, o certificado é falsificado. Nesse caso, salvo engano, na Paraíba, eu não me lembro, eu lembro que é no Nordeste, ela apresentou e se titulava BCBA. E o certificado era falsificado. Então, além disso, quando a gente fala de comprovação de profissionais na rede credenciada, muitas das vezes o plano apresenta um certificado falsificado. E o advogado tem que estar atento a isso também. Acontece, por isso que eu falo, é a ação mais complexa. Mas já aconteceu com você aí, Paloma? Ainda não. Nesse sentido, eu ainda não tive nenhum caso parecido. Mas, assim... E você, Vanessa? Não, Fala. Pode passar. E você, Vanessa, já caiu o certificado falsificado no teu processo? Mas é bom ficar de olho. Mas vou ficar agora mais atenta. Até anotei, porque eu estou fazendo live, estou aprendendo de novo, né? Então, eu até anotei aqui para lembrar dessa questão. E, Vivi, uma coisa que eu tenho utilizado, eu só não me lembro qual é o anexo agora de cabeça, mas eu tenho utilizado um anexo recente a uma resolução da ANS que diz que os profissionais precisam ser intensamente qualificados. Então, eu colei essa nota, eu coloco nas minhas petições para dizer que EAD, ensino à distância, um cursinho. Eu tenho profissionais aí que se dizem qualificados com um cursinho de final de semana.
que assistiram um congresso que tinha uma palestra ABA e já se dizem especializados em ABA. Então, eu tenho rebatido nesse sentido, mas agora com relação a esse toque que você deu, a pesquisa no MEC, isso realmente é muito importante para pegar aí quem está com o certificado falsificado. Além de a gente conseguir aí demonstrar a nossa boa-fé e a má-fé do plano, aí eles correm aí o risco de ter um processo criminal, né? Então, fica mais Exatamente. Vamos lá, eu vou falar para vocês aí. Olha o ouro em pó. Vou assoprar, hein? É o anexo 2, resolução 510. E o que que ela fala dessa resolução? E essa resolução ela foi atualizada, ela já existe há muito tempo. E é uma obrigação dos prestadores de plano de saúde colocar na porta. Eu não estou falando só de autismo, não, tá? Estou falando de planos de saúde. Eles têm que colocar as letras, né? Que é doutorado, especialização, e vem todo nesse anexo, anexo 2 da 510 aí, falando que é a obrigação do plano de saúde colocar essa informação clara para o consumidor, e quando ela não coloca nessa clínica, por exemplo, ela diz que lá tem um especialista, mas me apresenta um curso de 20 horas para pais, ela não pode nem usar essa resolução, que é o anexo 2 da 510 aí da ANS, a nossa aluna aí colocou. Paloma, quer falar alguma coisa para pontuar também aqui conosco em relação a isso? Importante nessa questão da gente identificar a rede, ver a proximidade, né, dessas clínicas do domicílio, porque se eu tiver uma clínica, mas ela estiver muito distante do domicílio, pode ser por quilometragem ou por tempo, que esse deslocamento inviabilize esse tratamento, também eu preciso desconsiderar, por mais que o plano forneça, eu preciso desconsiderar, porque vai inviabilizar e vai prejudicar aquela terapia. Então, é importante a gente estar atento também nessa questão da proximidade do domicílio. Inclusive, a gente falou na live da semana passada, quando a gente estava falando de SUS, vai ficar gravada? Vou pensar aqui, tá? Mentira, vou deixar gravada assim, E a gente falou na semana passada, inclusive quem quiser assistir a live da semana passada, a gente estava falando em relação a esse tratamento próximo à residência, para quem não sabe, está lá na Lei Brasileira de Inclusão e para todos os efeitos legais, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. E lá no artigo 15, inciso 5 da Lei Brasileira de Inclusão, fala que o tratamento tem que ser próximo à residência. Vou entrar aqui num outro ponto. Gente, nem sabia, não perco. Vou falar um pouco de CTP, né? E que é carência por doença pré-existente para autista. Vai lá, Vanessa, fala um pouquinho aí pra gente, depois eu vou passar para Palomex. Palomex Brasil. Vivi, eu digo que o coração dos nossos processos é o laudo médico. Então, eu tenho trabalhado muito na questão da soberania do laudo médico e da prescrição médica do tratamento. E com isso, eu tenho aí conseguido afastar, quando o plano de saúde me diz que eu preciso cumprir a carência até mesmo de 180 dias, que é a carência contratual. Quando eu tenho num laudo médico o termo urgente, assim, em letras garrafais, isso tem me auxiliado nos processos judiciais. Então, o que eu tenho feito? Se eu pego um laudo médico que ele não contém tantas informações, a primeira medida que eu adoto é fazer uma carta de recomendação ao médico. Não é um pedido e não é nenhuma orientação, nada no sentido de que ele faça o laudo como eu estou pedindo, mas simplesmente para que ele olhe com um pouco mais de zelo para aquele paciente e, se for possível, faça um laudo que vá atingir a necessidade do paciente. Então, com laudos bons, bem elaborados, eu tenho tido grande sucesso em afastar não só a questão da coparticipação contratual, mas como a carência contratual, como também a carência de uma doença pré-existente.
Nós já sabemos que criança autista não tem uma doença pré-existente, pois ele tem uma condição e, para fins legais, ele é equiparado a uma pessoa com deficiência. É onde eu não tenho aí o dever e nem a obrigação de cumprir esses 2 anos de carência que, na sua grande maioria, os planos tentam incutir no beneficiário que ele tem a obrigação de cumprir, né? Essa é a primeira fundamentação que nós utilizamos. E o que eu faço? A Vivi sabe que eu ajudo muito e eu trabalho muito no administrativo. Então, eu faço notificação, fundamento bem a notificação extrajudicial, para que o plano reconsidere a decisão que ele adotou, dizendo que vai aí exigir esses 2 anos de carência. Quando o plano não adota e não bate o pé de que vai manter, é onde eu entro com o pedido judicial. É isso aí. Paloma, fazer um contraponto do que a Vanessa falou, né? Porque falou assim suponhamos, né? Eu quero que você fale um pouco isso, porque você também vai falar e vai sentar o martelo do Thor. Suponhamos que a operadora de plano de saúde tenha imputado uma carência por doença pré-existente para o autista, porque a gente já sabe que não é. O que você orienta o seu cliente a fazer aí? E explique também um ponto aí importante que a gente também tem, que muita gente não sabe a diferença dessa questão de carência por doença pré-existente, o que abarca, o que não abarca. Então, a carência de doença pré-existente, primeiramente eu tenho que considerar que há uma doença. No caso de um autista, é uma pessoa que tem uma condição, né? Ela não tem uma doença. Por mais que exista uma CID para a gente conseguir fazer uma classificação, eu não posso considerar o autismo uma doença. Portanto, não cabe, né, esses 2 anos aí de carência. Os 6 meses cabem, né? Os 180 dias de carência inicial de plano. Mas eles também podem ser afastados diante de uma situação de urgência. Aí eu preciso ter a urgência. Se aquela criança ou enfim, aquele adolescente tem a necessidade, que tem uma condição que está ferindo, por exemplo, a questão alimentar, e aí isso pode me levar a ter uma necessidade de afastar essa primeira carência, ou autoagressão. Enfim, existem várias condições que me levam a tentar afastar essa carência inicial de 180 dias, baseando isso, fundamentando nisso na necessidade de tratamento com urgência. Agora, a CPT em si, esses 2 anos, eles não são uma questão aceitável sequer, porque não é uma doença pré-existente. Então, o que eu digo? Primeiro, a gente pode realmente tentar administrativamente junto ao plano de saúde. E quando a gente fundamenta bem uma notificação, a maioria das vezes eles seguem. Porque, na verdade, eles sabem, eles têm conhecimento que não cabe, né, essa suspensão de 2 anos, mas eles fazem porque a maioria das pessoas não notifica. Essa que é a verdade, por ausência de conhecimento, né? Mas se não resolver, a gente abre uma NIP, porque existe punição, e existe punição grave até, né, para esse tipo de conduta abusiva. Então, eu digo, não abre uma NIP, e a gente também pode abrir, fazer um processo, né, pedindo que o juiz determine que seja afastada a CPT e determine que seja dado pronto atendimento àquela pessoa. Maravilha. Lembrando que não abar, mesmo que tenha, foi o que a Paloma falou, abre uma NIP que normalmente soluciona. Não fiquem desesperados. Tem muito mãe e pai que fica desesperado quando fala assim, nossa, foi imputado uma carência por doença pré-existente. Ela não abarca terapias, é para procedimentos de alta complexidade, ou seja, leitos de alta tecnologia, ressonância magnética, então não abarca terapias. Você fez um plano de saúde, vai pela regra geral. Lembrando que tem uma mãe aqui falando, as operadoras não querem aceitar
contrato criança autista, e é verdade. Muitos corretores, agora eu vou largar o martelão do Thor em cima das operadoras aqui. As operadoras de planos de saúde não estão abrindo aí, e eu acredito que isso também falta um grande movimento por parte aí da sociedade, porque pouco se fala, né? Por que essas pessoas estão sendo impedidas de forma indireta de participar de plano de saúde? O corretor não consegue nem ganhar o percentual dele quando é autista. Então, assim, é um grande absurdo que essas operadoras de planos de saúde vêm fazendo, então a gente está aqui também para dar aquela martelada neles, né, gente? Vamos encaminhando aqui. Vivi, só vou Vale. aproveitar, deixa. Atendi agora há pouco uma família que o valor era 700, mas os dois filhos são autistas, então agora o valor vai ficar um pouco maior, vai ficar aí R$ 1.200 para cada criança. Antes era 700, agora ficou 1.200. A partir do momento que a família informou que as crianças eram autistas. Então, isso a gente tem sofrido ainda, aproveitando o martelo do Thor e dando uma cravadinha melhor. Então, a gente tem sofrido com isso também. As famílias têm sofrido esse abuso por parte dos planos. E à medida que eu... Lembrando que não pode, né? Lembrando que não pode cobrar valores maiores, porque isso é discriminação. Então, ação penal, ANS e ação civil aí, já dando aquela bela martelada para eles ficarem com dor de cabeça 1 mês e meio aí. Eles não têm vergonha. A Adri chegou aqui, a Adri também é professora lá do curso, ela dá uma aula no módulo lá sobre negativa de entrada da AT, que a gente também pode falar isso lá na frente, porque muitas das vezes a AT é impedida de entrar no ambiente natural da criança, principalmente quando a gente está falando de escola, né? Então, ela vem também dando uma aula lá no curso. Eu quero falar uma coisa aqui. O Paulo falou aqui, ó, de ação de exibição de documentos dos certificados. O que acontece, Paulo? Por que eu não entro, Viviane, não entro, depois eu vou querer que as meninas falem também um pouco. Por que eu não entro com ação de exibição de documentos? Porque o tratamento do autista é urgente. E isso já, a Paloma vem falando aí toda hora que tem que vir um laudo detalhado, né, da questão da importância desse tratamento ser urgente. Então, se eu entrar com uma ação que é um direito do consumidor a ter acesso, está lá no Código de Defesa do Consumidor, não sou eu que estou dizendo, está lá no Código de Defesa do Consumidor, ter acesso à informação clara, clareza nas informações, inversão do ônus da prova. A gente está falando de direito do consumidor. Quem tem que me provar que os profissionais são aptos é a operadora de plano de saúde. Então, se eu entrar com uma ação de exibição de documentos, essa criança vai perder muito tempo. Então, que ela me prove. Mas a questão que eu falei lá, a importância da fase pré-processual, dessa questão de trazer as provas. Por quê? Se você traz planilha, gravação, WhatsApp, tudo muito bem formado, né, a chance de ter essa inversão do ônus da prova é enorme. Quem vai ter que exibir os documentos é a própria operadora de plano de saúde, e você ganha tempo, porque o autista não pode perder tempo, porque até exibir os documentos, essa criança já perdeu as janelas da neuroplasticidade. Mas eu vou pontuar aqui, porque eu gosto de ouvir as minhas meninas aqui, se elas também, alguma, eu não faço. Mas eu quero saber se elas fazem aí. Vou trocar agora, tá? Vou trocar e vou passar para a Paloma. Paloma, você faz ação de exibição de documentos para certificados? Não, porque no momento que a gente faz a solicitação, tanto para a clínica quanto para o plano, e eles não devolvem com esse certificado, eu já não considero mais nem apto aquela clínica para poder fazer esse atendimento dessa criança. Ela já demonstra claramente que não tem interesse em atender, né? Porque não respondeu, e o plano que não existe certificado, porque senão não teria outra razão para não mostrar para o consumidor. Então, como a gente está realmente correndo contra o tempo na ação de autismo, eu não vou fazer essa ação. Eu vou pedir a tramitação normal, e se houver o ônus da prova, provavelmente eu já vou ter outra clínica atendendo, e aí eu já vou voltar com o vínculo terapêutico. Então, eu vou estar atendendo essa criança provavelmente de uma forma bem melhor, entendeu? Então, eu não vejo interesse em fazer essa tipo de ação.
Eu, E você, Van? eu faço das palavras da Paloma as minhas palavras, e na sua grande maioria, a certificação em si, ou a ausência de certificação, ou certificação, enfim, é um dos meus problemas menores. Eu já consigo um entrave na questão do tratamento, na concessão do tratamento, ausência, né, da concessão do tratamento, já na frequência, nas próprias terapias, que muitas vezes tem TO, mas não tem fono, tem aba, mas não é aba, né? Então eu já, a indicação são 4 vezes na semana, eu só tenho uma vez na semana, então eu não preciso exaurir todas as etapas e chegar até a certificação. Muito pouco eu tive que brigar com relação à certificação, e é justamente isso que a Paloma falou, é uma perda de tempo. Eu vou perder tempo com essa ação de exibição, então eu nunca tive essa necessidade. E aí, Paulo, respondeu? A gente comprova muito com a limitação de sessão dentro da própria rede credenciada, né? Quando a gente começa a fazer os pedidos de terapia, que começa a vir sessão coletiva, sessão de 20 minutos, 30 minutos, aí a gente já consegue realmente ir diminuindo vastamente essas clínicas certificadas. Então, é bem por aí. É bem por aí. Betânia está aqui também, a professora lá do curso, dá um módulo de PPC e de medicamento de alto custo. Professora maravilhosa, e ela está aqui. Quem tem certificação não tem medo de mostrar. Já até falei essa frase lá no início da live, Betânia, falei mesmo. Respondeu, né, Paulo? Gente, vamos nos encaminhando para o final da live. A carinha dela, gente, já passou rápido, né? Mas já rápido. passou rápido mesmo. Então, o Paloma, eu vou começar agora pela Paloma. Paloma, eu quero que você faça aí as considerações finais para a gente finalizar já essa live e depois eu passo para a Vanessa. Bom, acho que muito importante esse serviço que a gente está prestando de informar, e por isso te agradeço muito, Vivi, pelo convite. Agradeço a Vanessa também por a gente ter essa parceria. E assim, além de informar, é muito importante que as pessoas tenham em mente que é uma construção. E é uma construção entre advogado, médico e família. A gente vai precisar muito dessa relação de médico-paciente para a gente ter condição de ter laudos bons, porque o laudo é a base da nossa ação sempre. E a gente também vai precisar desse interesse da família em buscar essas negativas ainda tácitas, para que a gente consiga comprovar e realmente conseguir o reembolso integral. Porque geralmente chega, eu preciso do reembolso integral. Não. Espera, calma. Vamos organizar. Primeiro a gente precisa pedir que o plano cubra. Depois, se ele não conseguir cobrir, é que eu vou atrás do reembolso integral. Precisa estar na ordem. E isso é muito importante, porque senão o processo ele não flui corretamente. Exatamente, né? Porque muitas das vezes o cliente fala assim, eu tenho direito ao reembolso integral, né? Calma, vamos analisar. Porque para você ter direito a reembolso integral, tem que ficar comprovada a falha na prestação de serviço, seja por negativa de tratamento, eliminação de sessão ou inexistência de profissional na rede. Muito bem pontuado, Paloma. Quer falar mais alguma coisa? Eu vou passar para a Van. Então, Van, faz as suas considerações finais. Primeiro, eu vou dizer para os colegas advogados que nos assistem. Você que não é especializado em autismo e quer se especializar, procure a Vivi. É a pessoa certa no Brasil para te orientar e com propriedade. Segundo, só entre nesse nicho se você tiver amor ao que você faz, e muito amor. Porque os pais têm pressa, a criança tem pressa e nós advogados somos um só. Muitas vezes você tem uma rede de apoio aí no seu escritório, alguns advogados, mas trabalhe com amor e vista a camisa que o resultado é certo. Mas se você não tem amor na área, não entre, porque não é fácil. Agora, entre com muito amor. Eu tenho muito amor ao que eu faço. Eu amo meus pacientes. Eu chamo de pacientes, né? Porque já viraram pacientes, meus clientes. Segundo, para pais e mães que nos assistem, tenham paciência conosco, advogados, porque
Não, a gente não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Assim, a demanda é grande e no momento certo as coisas vão se encaixar. Se você não conseguiu tua liminar, uma hora o processo dá uma virada e você vai ter um resultado positivo, né? E como a Paloma falou, é uma construção, um trabalho conjunto. Advogado, família e os profissionais que atendem a criança. E Vivi, meu muito obrigada mesmo. Você entrega, é ouro e vale milhões, milhões. Vamos lá, obrigada, meninas. Deixa eu só falar aqui, Paty, vou falar uma parada para você. Parada é bem coisa de carioca, né? Dia 23 de janeiro, às 20 horas, a gente vai ter um super aulão. E eu vou falar, dar o spoiler, hein? Vou falar sobre coparticipação aí nos planos de saúde. Eu vou dar o passo a passo aí para vocês e já falei. Quem me acompanhou numa live ontem da comida, né, que eu estava fazendo comida, e aí eu fui dando spoiler, e não ficou gravada essa live. Mas eu vou falar aqui novamente, eu vou dar ouro em pó para ter a suíte e pedir a suíte. Sabe aquela tese dizendo que é tratamento experimental? Aqui não, meu amor. Vamos dar uma bela martelada, porque a gente precisa de jurisprudência, advogados especializados, fazer boa judicialização. A gente está aqui para isso, e as meninas são provas aí que são profissionais, duas profissionais, o qual admiro e tenho muito orgulho. E assim, meninas, muito obrigada pela disponibilidade. Vamos aproveitar e fazendo cara bonita? Quero que toda a galera que está aqui faça o print e marque nós três aqui na live. Bora lá! Já printou? Então bora! Semana que vem a gente tem mais uma live com novas convidadas, novas alunas, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal aqui no Instagram, às 19h30, horário de Brasília. Então, semana que vem a gente se encontra, tá bom? Beijo, Paloma, beijo, Van, beijo todo mundo que esteve aqui e até mais. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Tchau.